Os arquivos da cidadezinha de Cagliari, na Sardenha, contêm um relato de um fato histórico incrível. Numa noite de fins de abril ou começo de maio de 1720, cerca de 20 dias antes da chegada a Marsella do navio Gran San Antonio, cuja atracação coincidiu com a mais maravilhosa explosão de peste que tenha feito borbulhar as memórias da cidade, Saint-Remy, vice-rei da Sardenha, a quem as reduzidas responsabilidades de monarca talvez tivessem sensibilizado aos vírus mais perniciosos, teve um sonho particularmente aflitivo. Viu-se pestífero e viu a peste arrasar seu minúsculo estado. Sob a ação do flagelo, os quadros da sociedade se liquefazem. A ordem desmorona. Ele assiste a todos os desvios da moral, a todas as derrocadas da psicologia, escuta em si mesmo o murmúrio de seus humores, corroídos, em plena destruição, e que num vertiginoso desperdício de matéria tornam-se densos e aos poucos metamorfoseiam-se em carvão. Será tarde demais para conjurar o flagelo? Mesmo destruído, mesmo aniquilado e pulverizado organicamente e queimado em suas entranhas, ele sabe que não se morre nos sonhos, que neles a vontade atua até o absurdo, até a negação do possível, até uma espécie de transmutação da mentira com a qual se refaz a verdade. Um navio que partiu há um mês de Beirute, o Gran San Antonio, pede licença para atracar e desembarcar. Então ele dá a ordem louca, a ordem considerada delirante, absurda, imbecil, despótica pelo povo e por todo o seu círculo. Rapidamente manda para o navio, que presume contaminado, a barca do piloto e alguns homens com a ordem para que o Gran San Antonio vire a bordo, imediatamente, e se faça a vela para longe da cidade, sob pena de ser afundado a tiros de canhão. A guerra contra a peste. O autocrata atacava de frente. É preciso de passagem observar a força especial da influência que aquele sonho exerceu sobre ele, pois ela lhe permitiu, apesar do sarcasmo da multidão e do ceticismo de seu círculo, perseverar na ferocidade de suas ordens, passando com isso não apenas por cima do direito das pessoas, como também sobre o mais simples respeito pela vida humana e sobre todos os tipos de convenções nacionais ou internacionais que, diante da morte, deixam de vigorar. Seja como for, o navio continuou seu caminho, chegou a Livorno e entrou no porto de Marsella, onde lhe foi permitido desembarcar. Os serviços públicos de Marsella não guardaram lembrança do que aconteceu com a sua carga de pestíferos. Sabe-se mais ou menos o que aconteceu com os marinheiros da sua tripulação, que não morreram todos de peste e se espalharam por diversos lugares. O Gran San Antonio não levou a peste a Marsella, ela já estava lá, e num período de particular recrudescência, mas já se tinha conseguido localizar seus focos. A peste trazida pelo Gran San Antonio era a peste oriental, o vírus original, e é de sua chegada e de sua difusão pela cidade que datam o lado particularmente atroz e o alastramento generalizado da epidemia. Isso inspira alguns pensamentos. A peste, que parece reativar um vírus, era capaz de provocar sozinha devastações sensivelmente igualitárias, pois de toda a tripulação, o capitão foi o único a não contrair a peste, e por outro lado, parece que os pestíferos recém-chegados nunca estiveram em contato direto com os outros, mantidos em zonas fechadas. O Gran San Antonio, que passa ao alcance da voz de Cagliari na Sardenha, não deposita a peste na cidade, mas o vice-rei recebe, em sonho, algumas emanações dela. Não se pode negar que entre ele e a peste tenha se estabelecido uma comunicação ponderável, embora sutil, e é muito fácil acusar na comunicação de uma doença como essa o contágio por simples contato. Mas essas relações entre Saint-Remy e a peste, bastante fortes para se liberarem em imagens em seu sonho, não são suficientemente fortes, no entanto, para provocarem nele o aparecimento da doença.
Seja como for, a cidade de Cagliari, sabendo algum tempo depois que o navio escorraçado de suas costas pela vontade despótica do príncipe miraculosamente iluminado tinha sido a causa da grande epidemia de Marsella, registrou o fato em seus arquivos que qualquer um pode consultar. A peste de 1720 em Marsella ofereceu-nos as únicas descrições ditas clínicas que temos do flagelo. Mas pode-se perguntar se a peste descrita pelos médicos de Marsella era de fato a mesma de 1347 em Florença, de onde saiu o Decamerão, a história e os livros sagrados, entre os quais a Bíblia, alguns antigos tratados médicos descrevem do exterior todos os tipos de peste, dos quais parecem ter retido menos as características mórbidas do que a impressão desmoralizante e fabulosa que elas deixam nos espíritos. Talvez tivessem com a razão. A medicina teria mesmo muita dificuldade para estabelecer uma diferença fundamental entre o vírus que matou Péricles, as portas de Siracusa, se é que a palavra vírus é de fato alguma coisa além de uma simples facilidade verbal, e aquele que manifesta sua presença na peste descrita por Hipócrates, que alguns tratados recentes citam como uma espécie de falsa peste. E, para esses mesmos tratados, a única peste autêntica seria a que vem do Egito, proveniente dos cemitérios descobertos pelas secas do Nilo. A Bíblia e Heródoto concordam em registrar a aparição fulgurante de uma peste que dizimou numa noite os 180.000 homens do exército assírio, com isso salvando o Império Egípcio. Sendo isso verdade, seria necessário considerar o flagelo como um instrumento direto ou a materialização de uma força inteligente em estreita relação com o que chamamos de fatalidade. E isso com ou sem o exército de ratos que naquela noite se lançou sobre as tropas assírias, cujos arreios ele roeu em algumas horas. Esse fato deve ser relacionado com a epidemia que eclodiu no ano de 660 a.C. A peste de 1502 na Provença, que deu a Nostradamus a oportunidade de exercer pela primeira vez suas faculdades de curandeiro, coincidiu também na ordem política com as reviravoltas mais profundas, quedas ou morte de reis, desaparecimento e destruição de províncias, terremotos, fenômenos magnéticos de todo tipo, êxodos de judeus que precedem ou sucedem na ordem política ou cósmica, cataclismos e destruições que aqueles que os provocam são estúpidos demais para prever ou não suficientemente perversos para desejar seus efeitos. Sejam quais forem as divagações dos historiadores ou da medicina sobre a peste, creio que é possível concordar quanto à ideia de uma doença que seria uma espécie de entidade psíquica e que não seria vinculada por um vírus. Se quiséssemos analisar de perto todos os fatos de contágio de peste que a história ou as memórias nos apresentam, seria difícil isolar um único caso verdadeiramente comprovado de contágio por contato. E o exemplo citado por Boccaccio de porcos que teriam morrido por cheirar lençóis em que se envolveram pessoas empestadas só serve para demonstrar uma espécie de afinidade misteriosa entre a carne de porco e a natureza da peste, o que também teria de ser analisado com muito rigor. Não existindo a ideia de uma verdadeira entidade mórbida, há formas que o espírito pode provisoriamente aceitar a fim de caracterizar alguns fenômenos, e parece que o espírito pode concordar com a descrição da peste, tal como a que segue. Antes de caracterizar qualquer mal-estar físico ou psicológico, espalham-se pelo corpo manchas vermelhas, que o doente só percebe de repente, quando se tornam escuras. Ele nem tem tempo de se assustar. A sua cabeça já começa a ferver e tornar-se gigantesca pelo peso. E ele cai. Então é tomado por uma fadiga atroz, a fadiga de uma aspiração magnética central, de suas moléculas cindidas em dois e atraídas para a sua aniquilação. Seus humores descontrolados, revolvidos em desordem, parecem galopar através de seu corpo. Seu estômago se embrulha. O interior do seu ventre parece querer sair pelo orifício dos dentes. Seu pulso, que ora diminui até tornar-se uma sombra, uma virtualidade de pulso, ora galopa, segue em efervescência de sua febre interior a turbulenta desordem de seu espírito. O pulso batendo através dos galopes precipitados como seu coração, que se torna intenso, pleno, barulhento, o olho vermelho, incendiado e depois vítreo, a língua que sufoca enorme e grossa. O corpo fica cheio de bubões, mas assim como os vulcões têm seus lugares eleitos sobre a terra, os bubões
bubões também têm lugares eleitos no corpo humano. Há dois humores trespassados como a terra pelos raios, glândulas são trabalhadas pelas tempestades subterrâneas, aparecem bubões, através das quais o organismo descarrega ou a sua podridão ou a fé, no caso uma conflagração violenta e localizada no ponto e essa vida central, nada perdeu de sua força para uma remissão do anel de Saturno, assim como o cólera branco, a peste mais terrível, é a que não divulga as suas feições.